Olá meninas, tudo bom? Como que vocês estão? Vim aqui hoje ensinar para vocês esse porta-guardanapo que vocês têm me pedido já faz um tempo. E hoje eu vim trazer aqui para vocês meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Estou muito feliz. Espero trazer mais conteúdos por aqui para vocês. Então, já aproveitando, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para você não perder todas as novidades que eu trouxer por aqui, tá? Sobre o material que será utilizado, eu vou trabalhar com esse fio, que é o fio que eu uso para as encomendas aqui onde eu moro. Para vocês que estão no Brasil, vocês podem trabalhar com, o que eu indico para vocês é o Barroco 4, que é bem parecido com a espessura desse fio, ou você pode também trabalhar com o fio amigurumi. Eu, particularmente, quando vou fazer porta-guardanapo, eu gosto de trabalhar com um fio um pouco mais fino. Geralmente os americanos eu tenho feito principalmente nas aulas com o Barroco 6, mas toda vez que eu vou trabalhar alguma peça mais delicada, eu prefiro o fio um pouco mais fino. Então, minha indicação é que vocês trabalhem com o Barroco 4 ou algum fio parecido, né, com a espessura dele, ou com o fio amigurumi. O que vai mudar vai ser só o tamanho, dependendo da espessura do fio, ele vai ficar maior ou menor. E aí, a gente vai usar também o fio Encanto Slim, que vai ser pra gente colocar esse detalhinho dourado. Eu preferi fazer com o Slim, ele ficou mais delicado do que o Encanto normal. Aí, a gente vai precisar da argola, a agulha de tapeceiro para ajudar nos arremates, a tesoura e a cola da sua que você tem de costume de usar para ajudar pra gente nos arremates. Então, material é isso. Em questão das cores, aqui eu usei as cores Candy. Então, aqui tem 4 cores: amarelo, azul, lilás e rosa. Mas aí você pode fazer nas cores que você preferir. Eu fiz ele para combinar com esse americano aqui, esse americano turco. Então, dependendo, caso você vá fazer também para combinar com a peça, você faz no tom que a cliente pedir. Eu fiz nesses tons, que foi o que a minha cliente pediu, combinando exatamente com as mesmas cores. Então é isso, meninas. Já peço aqui para vocês, se vocês não são inscritos, já se inscreva aqui no canal, para vocês não perderem os conteúdos que eu vou começar a trazer por aqui. E claro, já deixa aí sua curtida para ajudar o YouTube, né, a entender e entregar o conteúdo para mais pessoas. Então, vamos começar a nossa videoaula. Então, já peguei aqui meu fio e minha agulha. A agulha que eu vou utilizar a 3,5 milímetros para usar com esse fio. E aí, você vai usar a agulha conforme o fio que você tá usando e conforme você tem de costume de usar. Você não precisa usar a mesma agulha que eu estou usando, vai depender aí de qual material que você tá trabalhando e a agulha que você tem de costume, tá bom? Então, eu vou começar aqui já dando um nozinho inicial. Dei o meu nozinho inicial e eu vou subir aqui uma quantidade de 90 correntinhas. Vou seguir aqui com as minhas correntinhas, não vou deixar ela muito apertada, mas também não deixo ela também muito folgada. Vou seguir aqui fazendo até completar uma quantidade de 90 correntinhas. Vou fazer aqui todo o meu cordão com as 90 correntinhas, e aí eu já volto pra gente começar, pra gente dar continuidade ao trabalho. Voltei aqui já com as minhas 90 correntinhas feitas. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Vou pular aqui a minha primeira correntinha, eu vou na segunda e vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. E aí, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Você vai pegando aqui essa correntinha aqui de cima e vai fazer por toda a carreira pontos baixos. Um ponto baixo para cada pontinho de base. Vou seguir aqui fazendo os meus. Vai dar uma quantidade de 80,
e 9 pontos baixos. Peraí que enganchou aqui. Vou fazer aqui os meus, você vai seguir aí fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Já fiz aqui os meus pontos baixos, o total de 89 pontos baixos. Já fiz aqui até o meu último pontinho. Agora aqui, eu vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 que vai dar a altura do meu ponto alto e as 3 que vão ser as 3 de intervalo que vai ficar, que aqui agora a gente vai fazer os motivos, os V's. Então, aqui, vou voltar aqui no mesmo espaço, já virei aqui meu trabalho para esse lado, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Fiz o ponto alto, vou pular aqui 3 pontos, 1, 2, 3, vou no quarto, e vou fazer mais um ponto alto, 3 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Aqui já fiz 2 V's, 2 motivos de V. Aqui sempre, entre eles, eu vou pular 3 pontos. Então, vou aqui novamente, 1, 2, 3 pontos, pulei os 3 pontos, vou no quarto e vou fazer novamente o ponto alto, 3 correntinhas de espaço, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto, novamente. Vou pular 1, 2, 3, vou no quarto, vou fazer o ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas de espaço, volto no mesmo espaço e faço ponto alto. Então, eu vou seguir aqui essa carreira toda dessa forma. Aqui vai dar um total, você seguindo exatamente, pulando 3 pontos, indo no quarto, fazendo o motivo do V, vai dar um total de 23 V's. Então, eu vou seguir aqui fazendo os meus desta mesma forma. Vocês vão fazer aí o de vocês. E aí, eu vou voltar quando eu estiver finalizando para a gente conferir a quantidade certinha. E a gente já vai começar, na próxima carreira, já entrar com as cores e fazer as pétalas da nossa flor. Cheguei aqui no final, e aí eu voltei já para fazer aqui o último com vocês. Aqui só falta eu fazer apenas mais um. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, vou aqui bem no pezinho do ponto aqui, pegando as minhas 2 correntinhas, para eu finalizar aqui o meu último V. Então, eu fiz aqui um ponto alto, 3 correntinhas de espaço, vou voltar aqui no mesmo espaço e fazer o outro ponto alto. Vou conferir aqui com vocês a quantidade: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 V's, que aí eles serão onde a gente vai trabalhar as nossas pétalas. Então, eu finalizei aqui, eu vou fazer mais um pontinho aqui, e aí aqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu já vou deixar o fio que eu irei costurar a minha argola. Então, vou deixar aqui um pedaço que eu acho que é o suficiente. Você deixa aí um pedaço que você acha que é o suficiente pra gente tanto costurar ele. A gente vai costurar aqui embaixo, emendar ele aqui, né, um todo no outro, e também precisa sobrar pra gente costurar ele aqui na argola. Então, você deixa aí uma quantidade que você acha que vai dar pra fazer esse trabalho. Então, ó, aqui eu cortei o fio e aí eu vou puxar aqui ele. E vou prender ele aqui. E agora, eu já vou começar entrar com as cores pra gente fazer as nossas pétalas. A gente vai começar, eu vou começar aqui com a minha cor amarela. Então, eu vou começar aqui, aqui a gente fez 3 correntinhas de espaço, eu vou contar aqui 1, 2, vou entrar aqui no meio da terceira correntinha, e aí eu já vou introduzir aqui o meu fio amarelo. A sequência que eu faço a sequência do americano. Como eu começo lá com amarelo, aqui também eu irei começar com amarelo. Ó, introduzi aqui meu fio, eu vou entrar aqui dentro aqui do meu V, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha.
Vou seguir aqui fazendo um total, contando com esse pontinho que a gente fez, um total de 9 pontos. Vou seguir aqui fazendo com vocês, eu fiz 2, 3, 4, 5. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu tô fazendo ele do lado avesso. Percebo aqui, ó, que onde a gente finalizou aqui, no final, ele tá, não é do lado avesso, tá do lado certinho. Aqui, pra colocar começar minhas pétalas, eu comecei lá do início, lá de onde eu comecei. Tá vendo aqui que ele tá do lado avesso. Ó, esse aqui é o lado certo. E esse aqui é o lado avesso. Então, eu comecei aqui do lado avesso. A parte que eu deixei pra gente costurar na argola, tá do outro lado. Então, vamos seguir aqui. Fiz 5 pontos. 6, 7, 8. No nono, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, como que vai ser? Terão 9 pontos dentro de cada vezinho. Só que aqui, em cada início, eu vou fazer um meio ponto alto e no final eu vou fazer outro meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, vou vir aqui no meio dele, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, toda vez que eu fizer o ponto baixo, eu dou uma apertadinha aqui também, para ele ficar um pouco mais justo. E aí, eu já vou aqui pro meu próximo Vzinho. Aqui eu tô arrematando também um fio já por trás, eu vou arrematar ele aqui até esse segundo motivo, e aí depois eu já solto, depois a gente só vai fazer o arremate dele atrás. Então, aqui já vou começar no outro V, e eu começo com o meio ponto alto. Fecho aqui todo junto, meio ponto alto é como se você fosse fazer o ponto alto, só que você fecha tudo de uma vez. E aí, eu vou seguir fazendo pontos altos. Então, vou contando. Aqui já são 2 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no nono, o meio ponto alto. Então, no início, você vai fazer um meio ponto alto, 7 pontos altos, mais um meio ponto alto, que dá um total de 9 pontos. Aqui eu já vou soltar esse fio amarelo, vou aqui no espacinho, vou fazer o ponto baixo, dou uma apertadinha e já vou começar o meu próximo motivo. Vou aqui enrolar a linha na agulha e vou começar com o meu meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto e aí eu vou seguir fazendo pontos altos. Aqui já foram 3 pontos. 4, 5, 6, 7, 8 e o último, o meio ponto alto. Vou novamente aqui no meio e fazer um ponto baixo. Peraí que enganchou aqui. Deixa eu voltar aqui. Fazer novamente aqui o meu meio ponto alto. Tá vendo aqui que tem um pontinho solto, ó? Agora foi o ponto baixo. Novamente, vou lá no meu próximo V, vou fazer o meu meio ponto alto, fazer mais 7 pontos altos. 1, 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7. No total, já tem 8, 2, 4, 6, 8. E no último eu faço outro meio ponto alto. Fiz aqui 4 bloquinhos na cor amarela. Agora, a gente já vai entrar com a nossa cor azul. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no espaço, vou fazer
o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou alongar aqui meu fio. Vou pegar aqui minha tesoura, vou cortar aqui o fio. Deixa eu tirar aqui essa parte amarela. Vou pegar aqui o meu azul. E aí, como que a gente vai fazer? Aqui, eu deixei ele alongadinho. Eu vou pegar aqui minha agulha. Vou pegar essas duas perninhas aqui do meu ponto baixo. Essa e essa. E aí, eu vou introduzir aqui o meu fio azul. Vou passar aqui esse fio entre elas aqui. Passei. E aí, eu vou começar a trabalhar dentro do meu próximo V da mesma forma. O meu primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Já vou arrematar aqui esse fio, essa ponta do fio. Vou fazer aqui meu primeiro ponto, o meu meio ponto alto. E vou seguir aqui fazendo da mesma forma. Com os pontos altos agora, que já foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no último, o meio ponto alto. Já vou aqui no espacinho entre um e outro e vou fazer o ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui, lembra que a gente deixou alongada, a gente vai puxar aqui essa perninha, ó. E aqui ele já tá seguro. Depois a gente vai vir aqui só fazendo o arremate. E aí eu venho mostrar pra vocês como que eu faço. Então, já fiz aqui a minha primeira cor, a minha troca de cores. E já fiz o meu primeiro azul. E aqui eu vou seguir fazendo da mesma forma. Um meio ponto alto. Mais 7 pontos altos e mais um meio ponto alto. Você vai seguir aqui fazendo uma quantidade de 6 pétalas na cor azul. Da mesma forma que a gente fez o amarelo, você vai fazer o azul. Agora, o amarelo a gente fez 4, na cor azul a gente vai fazer 6 pétalas. Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha cor azul, 6 motivos, 6 pétalas na cor azul. Quando eu estiver finalizando a cor azul, eu vou voltar pra gente passar pra nossa próxima cor. Voltei aqui, já fiz as minhas 6 pétalas na cor azul, 2, 4, 6, e agora a gente vai entrar com a cor lilás. Vou fazer aqui novamente com vocês como que eu faço a troca. Vou cortar aqui o fio. Deixei aqui a minha laçadinha alongada. Vou passar aqui minha agulha, pegando aqui essas duas correntinhas do ponto baixo. Vou pegar as duas da frente do ponto baixo, ó. E aí, eu vou introduzir o meu fio lilás. Vou pegar ele aqui, vou puxar ele aqui entre as minhas correntinhas, introduzir, minha laçadinha aqui continua alongada. Vou enrolar aqui o meu fio na agulha, vou lá no próximo motivo, já arrematando aqui a ponta do fio lilás, vou fazer o ponto baixo e vou seguir aqui fazendo pontos altos. A quantidade de pontos, da mesma forma que a gente fez nas anteriores, são 9 pontos. Um no início, um meio ponto alto no início e um meio ponto alto no final. E o restante, só pontos altos. Então, aqui eu já tenho 5... 6, 7, 8. O meu último, eu vou fazer o meio ponto alto. Já vou aqui e vou fazer o ponto baixo entre eles. E aí, eu já vou pular pro próximo pontinho e vou continuar da mesma forma. Aqui a minha laçadinha ainda tá alongada, já posso puxar ela. E aí, depois a gente só vai arrematar aqui atrás.
Então, eu vou seguir aqui fazendo agora a minha cor lilás, um total também de 6 pétalas. Então, vocês sigam aí fazendo. Eu vou fazer aqui as minhas 6 pétalas na cor lilás. E aí, eu volto pra gente fazer a troca do lilás para a última cor, que será o rosa. Voltei aqui, já fiz as minhas 6 pétalas lilás. Vou aqui fazer a troca do fio. Vou cortar aqui o meu fio lilás. Vou pegar o meu rosa. Já deixar ele aqui preparado. E aí, vou fazer aqui da mesma forma. Vou deixar a minha correntinha aqui alongada. Vou pegar minhas 2 correntinhas do meu ponto baixo. Ó. E aí, eu vou introduzir o fio rosa. Vou pegar aqui ele, introduzir ele aqui entre as minhas correntinhas. Introduzir. Deixo o lilás aqui pro lado. E aí, a gente já vai começar a trabalhar no V. Então, eu vou fazer aqui o meio ponto alto. E aí, eu vou seguindo aqui fazendo os pontos, até dar o total dos 9. Já foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9º, o meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto, vou deixar aqui o meu fio rosa que eu fui arrematando, vou puxar ele aqui pro ladinho, vou aqui no espaço entre um e o outro e fiz o ponto baixo. Já vou começar o próximo V, da mesma forma. Então, vou puxar aqui minha laçadinha que eu deixei alongada, e ela já tá pronta pra gente fazer o arremate. Então, eu vou seguir agora aqui trabalhando as minhas últimas pétalas. Na cor rosa, será um total de 7 pétalas. Então, eu vou seguir aqui fazendo da mesma forma que a gente fez as outras. Faça aí o de vocês, e aí eu vou voltar aqui no final pra gente já finalizar essa parte. E aí, a gente já vai seguir pra próxima, que serão os arremates. Vamos arrematar, vou explicar pra vocês como que eu faço o arremate. E aí, a gente já vai entrar com o nosso detalhe dourado. Voltei aqui para fazer a última pétala com vocês. Eu já fiz aqui 6 e falta eu fazer a última. Vou fazer aqui da mesma forma. Começa com meio ponto alto. E aí, eu vou seguir aqui fazendo os pontos altos. Então, aqui já foram 3 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, no último, o meio ponto alto. Fiz o meio ponto alto. Aqui, eu vou pegar aqui no meio do pontinho, tá vendo que aqui tá o nosso fio que a gente vai fazer os arremates depois na argola. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou vir aqui no pezinho do ponto aqui, ó, e vou fazer um baixíssimo e um pontinho. Aqui, eu já posso cortar, vou cortar aqui meu fio, vou puxar aqui a linha, ficou assim, e aqui a gente tudo já feitinho, ó. Tudo certinho, e agora a gente só precisa fazer os nossos arremates pra gente entrar com o nosso fio dourado. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui que a gente já foi arrematando aqui por baixo? O que que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui esse fio, e aí, eu já vou fazer o arremate aqui nele. Vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou passar aqui uma das perninhas que eu separei, vou pegar aqui um fio, pra eu conseguir dar o meu nozinho. Separei aqui o fio, vou pegar a minha cola, e eu vou
passar um pouquinho de cola e já dar aqui 2 nozinhos. Amarrei uma vez, 2 vezes, e aqui eu já posso cortar, corta rente. Depois que você cortar, você dá uma coladinha aqui nesse nozinho, que nem dá pra ver onde que ficou o nó. Então, esse aqui foi o fio que passou por baixo, e aí tem esse fio que foi da laçadinha que a gente puxou. Como que a gente vai fazer o arremate dele? Você vai passar ele aqui na sua agulha de tapeceiro, vai pegar aqui, ó, vai passar ele aqui por baixo. Peguei aqui essas 2 perninhas do fio, vou passar ele pra cá. E aí, eu vou levar ele aqui por baixo desses fios aqui, da pétala. Vou levar ele aqui bem pro cantinho, ó. Aqui bem do pezinho, de onde vai passa de um pro outro. E aí, aqui, depois que eu passei ele pra cá, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro. Vou dividir aqui o fio em 2. Vou tirar um aqui da agulha, deixar uma perninha na agulha. Vou pegar aqui um fiozinho, vou pegar aqui uma parte branca da base. E aqui eu já vou fazer o meu nó. Passar aqui uma cola, um pouquinho de cola. E aqui eu dou os meus 2 nozinhos. 1, 2. E aqui eu já corto rente. E tá prontinho o arremate. Então, aqui, ó, o azul, tá vendo que ele tá aqui por baixo, que a gente foi arrematando por baixo, você vai fazer da mesma forma, divide o fio e dá os 2 nozinhos. Aí, a gente passa aqui pra parte que foi de onde a gente deixou a laçadinha e puxou. Você vai passar ele aqui por trás, da mesma forma, dá o nozinho aqui e fica prontinho o arremate. Igualzinho a gente fez aqui na parte amarela. Você vai seguir aqui fazendo todos da mesma forma. Aqui, para esse fio rosa, você também vai arrematar ele. Deixa eu pegar aqui a agulha. Como que você vai fazer? Como que eu faço? Eu vou passar ele aqui. Ó, vou passar ele aqui, pegando essas 2 correntinhas. E aí, eu vou passar ele aqui também por baixo. Vou passando ele aqui por baixo de todos os pontos e vou levar ele aqui pro meio, da mesma forma que a gente fez os outros. E aqui eu vou dividir. Você divide da mesma forma, pega aqui um pontinho aqui, você divide ele e dá o nozinho que nem eu ensinei no outro. Então, o rosa você vai fazer da mesma forma. O bege aqui, você vai passar na sua agulha de tapeceiro. E aí, você vai arrematar ele. Eu vou levar ele aqui, ó, pra cima. Você pode arrematar de outra forma, se você preferir, mas eu arremato assim, tá? Aí, eu vou, aqui da mesma forma, eu vou passar ele aqui por baixo do ponto. E aí, aqui eu vou dividir da mesma forma e vou dar um nozinho aqui, passar cola, e aí ele vai ficar arrematado. Então, vocês sigam aí fazendo os arremates, que nem eu falei pra vocês. Eu vou arrematar aqui, aí eu já vou voltar com ele todo arrematado e a gente já vai entrar com o nosso fio dourado. Voltei aqui já com tudo arrematado, tudo certinho. O único fio que tá aqui é o fio que eu deixei para eu costurar na minha argola, fazer toda a costura dele. Agora, a gente já vai entrar com o nosso encanto slim. Então, vou pegar aqui a minha agulha. Esse fio eu trabalhei com a agulha 3,5. Para eu colocar o fio slim, eu vou trocar a agulha para numeração 3, tá? Então, eu vou usar a agulha de 3 milímetros para fazer esse trabalho com o fio encanto slim. Então, eu vou começar aqui,
Vou pegar aqui bem no pezinho do meu trabalho aqui. E aí, vou passar aqui minha agulha. E aí, eu já vou introduzir aqui o meu fio. Introduzir o fio, vou fazer um pontinho. E aqui, pegando só a correntinha de trás, eu vou seguir aqui fazendo esse detalhe, como se fosse uma costurinha. Pegando só a correntinha de trás. Vou ponto a ponto, você não aperta, você segue o tamanho conforme que é o seu ponto, pro ponto ficar no mesmo tamanho. Então, vou seguir aqui fazendo pontinho a pontinho, ó, cheguei aqui, fiz o último, vou vir aqui no meio, onde eu fiz o ponto baixo, vou passar aqui minha agulha, vou dar uma alongadinha aqui no fio e fecho aqui o meu ponto. Vou vir aqui no primeiro pontinho, lá do outro, e eu vou continuar aqui fazendo esse mesmo detalhinho, pegando apenas a correntinha de trás. A gente pegando a correntinha de trás, ó, perceba que fica esse detalhinho da correntinha que fica pela frente. Então, vou seguir aqui fazendo pontinho a pontinho. Você vai seguir fazendo o ponto do mesmo tamanho do ponto que tá sem apertar. Ó, fiz aqui o último, tá vendo que eu fiz o último? Vou passar aqui novamente a agulha por baixo aqui, no meio do ponto baixo que a gente fez entre eles. Vou pegar o fio lá por trás, vou alongar ele aqui, passo ele aqui por dentro do ponto, passei, vou vir aqui no primeiro ponto e já faço o meu primeiro pontinho. Fiz o primeiro ponto e vou seguir aqui da mesma forma. Então, eu vou seguir aqui fazendo. Quando tiver aqui na parte que tá passando de um pro outro, eu volto só para mostrar para vocês. E aí, vocês vão seguir fazendo até o final da mesma forma. Cheguei aqui na parte onde a gente fez a troca de fios. Fiz aqui até o último pontinho do amarelo. Aí, eu vou fazer aqui da mesma forma. Vou passar aqui a minha agulha aqui. Ó, dou uma alongadinha aqui no fio. Fecho. E aí, eu já vou aqui pro azul, meu primeiro pontinho. E vou fazer o primeiro ponto. E aqui eu vou seguir subindo, fazendo pontinho a pontinho, pegando apenas a correntinha de trás, igual a gente fez nas pétalas anteriores. Então, vai ficar assim. Então, você vai seguir aqui fazendo da mesma forma até o final, ponto a ponto. Chegou aqui no meio, você vai passar a agulha, pegar o fio, dar uma alongadinha nele, fecha, e aí, vem aqui no primeiro pontinho e já segue aqui fazendo esse pontinho de costura. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu trabalho, vou fazer até lá o final, e aí eu volto pra gente dar continuidade no trabalho. Já fiz aqui todos os meus pontinhos. Esse último, eu fiz aqui até o último pontinho que eu trabalhei no rosa. E aí, aqui eu vou fazer um pontinho pra segurar. Aqui o meu fio dourado. Vou cortar aqui o meu fio. Puxa aqui a linha. E aí, ó, já tá tudo prontinho. A gente só vai fazer agora o arremate. Como que eu vou fazer essa parte? Eu vou passar aqui a linha na agulha de tapeceiro. E aí, eu vou passar ele aqui, ó, pra esse lado avesso. E aí, eu vou passar ele aqui por baixo desses fios. Vou lá pro cantinho que nem a gente fez os outros. Passar ele aqui. Aqui, quando eu chegar aqui do ladinho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um fio e aí eu vou dar um nó. Tentar dar um nozinho aqui. Você pega aqui um fio. E aí, a gente vai dar um nozinho aqui nele. Passa aqui por dentro. Ó, vou dar um nozinho aqui pegando o fio. Vou pegar aqui novamente
passar na agulha. E aí, eu vou passar ele aqui mais lá pro outro lado aqui, ó, da outra pétala, para eu puxar esse nozinho e esconder ele aqui por baixo. Aqui eu vou passar uma cola. Você pode também passar uma colinha aqui nesse nozinho que foi dado. Se você quiser também pode passar. Agora, se eu vou passar aqui uma cola... Opa, foi bastante, deixa eu tirar um pouco. E aí, eu vou colar ele aqui. E aí, eu vou arrumar ele aqui pra colar ele aqui por baixo do fio. Pra ele ficar mais seguro, ó. Então, já tá arrematado. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar ele aqui, trazer ele aqui, por aqui, vou dar um nozinho aqui da mesma forma. Passo ele aqui por dentro, dou o nozinho e puxo ele um pouquinho pro outro lado. Então, eu vou fazer aqui, faça aí o de vocês, aí eu já volto. A gente já vai pra outra parte, que será a parte da costura. A gente vai enrolar a nossa pétala e já começar a costurar. Voltei aqui, já fiz os arremates, agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma arrumadinha aqui nas minhas pétalas, dar uma arrumadinha aí na de vocês também, pra ela ficar certinha. Ver se tá tudo certinho. Vou arrumar uma por uma, deixando ela arrumadinha, que agora a gente já vai fazer, né, enrolar pra dar o formato da nossa flor. Então, ó, vi que tá tudo arrumadinho. Eu vou começar aqui pelo amarelo. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou enrolar ela pela frente, porque eu enrolando ela pela frente, eu sei exatamente como que eu quero que a minha flor fique. Eu não quero que ela fique muito justa, eu quero que ela fique um pouquinho mais aberta. Então, aqui eu vou começar por aqui, pela parte amarela, ó. E aí, já vou deixar aqui da forma que eu quero. Segurei aqui, ó, e aí eu vou enrolando. Vou enrolando aqui, ó. Vai enrolando ele. Cuidado para você não apertar. Quanto mais você aperta, mais a sua flor vai ficar justinha. Então, aqui, enrolando aqui pela frente, tem como você ver exatamente como que você quer que as suas pétalas fiquem. Ó, então, eu vou aqui, tá vendo, ó? E aí, eu vou arrumando ela aqui, conforme eu acho que ela fica legalzinha, ó. Tá vendo? Aqui você pode arrumar também, ó. E aí, eu vou deixar ela assim. Agora, eu posso virar, ó, e tá assim. E agora, a gente já vai começar a fazer a costura. A gente deixou aqui a nossa linha aqui atrás. Eu vou passar aqui minha linha na minha agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai fazer a nossa costura. Cuidado aqui pra não desmanchar. E aí, né, não soltar as perninhas. Então, vamos começar aqui, ó. A gente vai emendar, tá vendo que aqui, ó, ele tá em espiral e a gente vai costurar da mesma forma. A gente vai começar aqui, pegando aqui uma perninha aqui dessa parte, a gente vai emendar aqui primeiro essa parte, pega uma aqui, outra lá do outro lado, e a gente vai fazer aqui o primeiro ponto. Cuidado aqui na hora de puxar a linha, pra não soltar e elas desfazer. Então, eu vou fazer aqui, eu vou passando agora pontinho a pontinho. Ó, vai pegando. Vou virando o trabalho. E aí, eu vou pegando aqui ponto a ponto. Tá vendo que a gente vai, conforme a gente for costurando, tá vendo aqui, às vezes eu pulo até um pontinho, nem precisa pular, fazer ponto a ponto, eu vou pegando mais ou menos na direção que eu acho que o ponto tá. E aí, eu vou fazendo a costura. Ó, se não estiver vendo, você puxa aqui com a agulha. Fiz no outro. E aí, eu vou fazendo, vou costurando.
Então, eu vou seguir aqui fazendo, eu vou fazer aqui toda essa parte aqui. E aí, vocês vão ver, quando chegar aqui nessa parte aqui, que foi onde a gente começou, eu vou voltar pra gente ir já pegando a segunda parte, aí eu mostro pra vocês como que eu faço. Cheguei aqui na parte que a gente iniciou, aí antes de a gente continuar, o que que eu vou fazer? Eu vou prender aqui essa pétala, tá vendo aqui que ela tá um pouco aqui solta assim, ó? Eu vou prender ela aqui, vou passar minha agulha aqui por baixo. E eu vou tentar prender aqui no cantinho. Deixar ela um pouquinho mais presa aqui. Ó, vou vir aqui. Só pra ela ficar mais certinha. E ela não ficar querendo cair. Ó, vou dar mais um pontinho lá pro outro lado. Opa. Volta aqui. Só arrumar, ó, ela volta certinho. Vou dar mais um pontinho aqui. Vou pegar aqui do outro lado. E aí, eu vou voltar aqui pra gente voltar pra nossa costura. Que a gente vai continuar a costura. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo que essa parte aqui já tá costurada, a gente precisa costurar agora essa nessa. Então, aqui você vai pegar o fiozinho, aqui por cima mesmo dessa primeira, vai lá pra próxima e vai costurando, ó. Você pode pegar onde você achar mais fácil de pegar, e aí você vai fechando aqui essa parte que tá aberta. Vou fechando aqui, costurando. Tá vendo aqui, né? Que essa parte aqui que a gente precisa fechar, de costurar uma na outra, pra ela ficar bem segura. Ó, vou continuar da mesma forma. Então, você vai fazer a sua, eu vou costurando aqui o meu. Você costura aí o seu. Quando chegar aqui, onde a gente começou, eu volto pra gente fazer essa outra parte. Cheguei aqui novamente, ó, na parte de onde a gente começou. E aí, aqui eu vou continuar fazer a costura. Vocês estão vendo que é uma espiral, né? Ele vai fechando automaticamente, ele tá chegando lá no centro da nossa flor. Então, aqui eu vou continuar da mesma forma, costurando. Ó, vocês percebam aqui que tá aberto, aqui já tá costurado, ó, e a gente vai fechando ele por completo. Então, vou seguir aqui, você segue aí da mesma forma. Qualquer coisa você vai puxando, você vai vendo aqui onde que precisa fazer a costura. Então, vou seguir aqui. Ó, já tá quase finalizando já, a gente já tá chegando no centro, ó, bem no meio da flor. Ó, vai puxando assim que você vê onde que precisa. Passar os pontinhos. Ó, tá vendo? Agora já tô fechando aqui o final. Aqui você vai, passa uns pontos aqui pra pegar bem essa parte aqui do meio, pra ela ficar segura. Aí, finalizei aqui, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui minha agulha aqui pela frente, ó, bem no meio da flor. Passar a agulha aqui, e aí eu vou prender ele aqui um pouco mais. Vou vir aqui, ó, bem no meio, bem no cantinho aqui. Pegando aqui bem no canto da minha primeira pétala. E aí, eu vou costurar ele aqui, ó.
pegando ele para ele ficar bem seguro aqui. Ver se ele tá bem seguro. Qualquer coisa você passa mais uma vez. Eu quero deixar essa parte do miolo aqui bem presa. Passa a agulha aqui novamente segurando. Volta lá pro meio. E puxa. Aqui você arruma. Ó, já tá toda costuradinha. Tá vendo? Agora aqui, a gente já vai começar a costura da nossa argola. Vou pôr aqui um pouquinho mais pra lateral. E aqui eu já vou pegar a minha argola e eu vou começar a fazer a costura dela. Como que eu faço aqui? Ó, eu vou aqui, vou colocar ela bem no meio, posiciono ela aqui onde você vê que tá no meio, vou passar minha agulha aqui por dentro, e aí eu vou costurar essa argola aqui na minha base. Eu faço umas 8 voltinhas aqui, costurando ela na base. Então, você vai passando de um lado pro outro, deixando essa parte aqui da linha certinha assim, bem retinha, uma do ladinho da outra, pra ficar o acabamento bem legal. Vou costurando. Já foi 3, eu vou fazer um total de 8. Faço aí, eu vou fazer aqui os meus, e aí eu já volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui minha costura já, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha cola, vou passar aqui uma cola aqui nas laterais, vou passar aqui de um lado, vou passar aqui do outro. Pode espalhar aqui com a sua agulha, pode passar aqui por baixo também. E agora aqui eu vou dar umas voltinhas aqui para fazer o acabamento da flor. Vou dar uma volta, 2, 3 voltinhas. Ó, conforme eu coloquei a cola, ela já vai colando aqui, ficando certinha. Aí eu vou vir aqui na lateral, vou passar esse fio aqui, bem na lateral, e vou passar ele aqui, ó, pra dentro aqui da flor. E aí, eu vou fazer o arremate aqui. Posso dar aqui um nozinho, vou pegar aqui um fio da base aqui. E aí, eu vou dar aqui um nozinho. Opa, soltou da agulha. Ó, vou dar aqui um nozinho. Deixa eu colocar aqui novamente. E aí, eu vou dar mais um nó. Você também pode dividir o fio e fazer o nozinho que nem a gente fez os outros arremates. Ó, passei aqui. Peraí que fechou. Vou dar mais um nozinho, então, ó, tem que deixar a argolinha aqui, essa parte pra gente passar a agulha e dar mais um nó. Ó, dei o nozinho, aperta aqui. E aqui você já pode cortar. Pode passar uma colinha aqui pra ajudar no arremate. Colar esse nozinho. E aí, aqui, ó, já está prontinha a nossa flor. Olha que coisa mais linda. Aqui, ó, tá costuradinha, assim foi como ficou atrás. Tem outras formas de fazer aqui também. Tem pessoas que colocam, que faz mais uma carreira de ponto baixo. Mas eu gosto de deixar ela assim mais rente, porque quando coloca ela no guardanapo, ela não fica saltada, né? Ela fica mais justinha, mais certinha no guardanapo. Então, eu gosto assim, ó. Aqui tá toda presa, ó. Tá vendo? Toda presa. E aqui você vai arrumando, deixando as pétalas bonitinha, ó. Olha que linda. Perfeita. Então, finalizado o porta-guardanapo. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Quero muito saber o que vocês acharam da aula.
Então, se você ainda não curtiu, já curte aqui para que o YouTube entenda e que entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários também, que eu vou ajudar vocês. Meu Instagram, caso você ainda não me siga por lá, o arroba é tabledecor_by_mel. Vou deixar aqui escrito e vou deixar também na descrição da videoaula como tudo certinho para vocês clicarem e já irem lá direto para o Instagram. Então é isso, meninas, aula finalizada. Não se esqueçam, caso ainda você não tenha se inscrevido aqui no canal, já se inscreve que eu quero trazer mais conteúdos por aqui. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.